Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Doutor, o programa onde a saúde é levada a sério e você fica por dentro dos principais temas que impactam a sua qualidade de vida. Hoje o assunto é hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, uma condição silenciosa que afeta milhões de brasileiros e pode levar a complicações graves, como o infarto e o AVC. Para entender melhor o que é a hipertensão, suas causas, riscos e principalmente como prevenir e tratar, vamos conversar com uma especialista que vai tirar todas as suas dúvidas. Então, fique com a gente, o Fala Doutor já começou. Pronto, eu já estou aqui com a doutora Anne Ladeia e a gente vai conversar um pouquinho sobre a hipertensão, que é essa doença que muita gente tem e nem se dá conta. Doutora Anne, primeiramente, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Doutor, tudo bem? Eu que agradeço o convite, muito obrigada, tudo jóia. Eu quero que você comece, então, explicando o que é a hipertensão e por que ela é conhecida, né, como a assassina silenciosa. Então, hipertensão é uma doença crônica, né? Não transmissível, não contagiosa, multifatorial, né? Associada a fatores genéticos, ambientais, sociais, epidemiológicos, né? E que ela, se tratada medicamentosamente ou não, interfere potencialmente em fatores de risco para a doença cardiovascular, tá? A hipertensão é uma doença que ela tem uma importância significativa no nosso meio, dada a sua relação direta no aparecimento de doenças cardiovasculares e considerando que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no nosso meio, no mundo, ela tem um impacto significativo nisto. Eu falei no início logo dessas pessoas que negligenciam, né? Muitas vezes podem ter hipertensão e não saber. O que ela, por isso, ela é tida como doença silenciosa, né? Porque fica ali escondidinha, se não investigar, não descobre. Mas então traga pra gente quais são os níveis considerados normais de uma pressão arterial e quando já começa ali a ligar o sinal de alerta. Então, a hipertensão, ela é considerada uma assassina silenciosa exatamente porque a maioria das pessoas, desse 1,3 bilhões de pessoas, é portadora, cerca de metade delas, é portadoras de hipertensão sem nem ter conhecimento disso. E toma conhecimento justamente quando vai ao serviço de saúde por conta dos sintomas associados à hipertensão, dor de cabeça, turvação visual, tontura, mal-estar, né? E aí, ali, naquela condição, toma. Mas toma conhecimento de que está com a pressão alta. Mas existe também aquelas condições de hipertensão silenciosa que a pessoa toma conhecimento de que está com a pressão alta apenas pela aferição no momento de que vai fazer um teste na rua ou numa triagem em farmácia, tá certo? Então, por isso, ela é uma assassina silenciosa, né? Porque você, de repente, está com a pressão alta e nem tem conhecimento disso. Muito bem. Agora sim, falando sobre os níveis, né? Quais são os níveis considerados normais e quais são aqueles níveis que a gente já deve ligar ali o sinal de alerta, procurar ajuda médica, medicação? Então, conceitualmente, se você tem uma pressão abaixo de 12/8, a sua pressão está ótima. Contudo, se você está com a pressão abaixo de 14/9, sua pressão está considerada normal, né? Você até 14/9 não está assim Não tem que se precisando ligar um desesperar. alerta, Não né? tem que se desesperar. Não precisa ligar alerta nenhum, Tá. certo? Contudo, essas medidas, né, elas devem estar correlacionadas a alguns outros parâmetros. Se você tem hábitos de vida irregulares, como o que eu digo de hábitos de vida irregulares? Se você é uma pessoa que não tem o hábito de ter alimentação saudável, não pratica atividade física com regularidade, é uma pessoa obesa, faz uso de álcool em excesso, é uma pessoa que fuma, então você aí sim precisa ligar o alerta, porque, né,
Não pelos níveis de pressão, mas pelo seu hábito de vida como todo. Então, aí neste caso, a pressão entre 12/8, que é considerado uma pressão normal, e 14/9, que também não é uma pressão digna de alerta, precisa ser avaliada junto ao seu médico, não pelos valores em si, mas pela sua condição de vida que não é tão saudável assim. Perfeito. E aí, a Entende? partir dessa constatação, busca-se ajuda médica justamente para esse acompanhamento, né? Exatamente. Para uma prevenção. Exatamente. Na verdade, esses níveis de pressão, eles são conceitualmente sempre mudados em congressos, por normas, avaliados, cada vez mais rigorosos, níveis cada vez menores, metas cada vez mais rigorosas de pressão, sempre buscando níveis cada vez menores. Mas é válido ressaltar que o que se prioriza não é apenas o nível em si, o valor da pressão em si, mas, sobretudo, a prática de um estilo de vida saudável associado a um valor, né? O mais importante não é o valor per si da pressão, e sim a prática de um estilo de vida saudável associado a um valor de pressão. Entendeu? Perfeito. Agora vamos falar dos sintomas, né? Quais são os principais sintomas da hipertensão? Como é que ela, em geral, se manifesta? A gente sabe que pode mudar de pessoa para pessoa, né? Essa identificação desses sintomas. Mas geralmente, como é que a pessoa percebe que a pressão está alta? Então, a pressão ela pode não ter sintoma nenhum ou apresentar-se com sintoma. Quando ela apresenta-se com sintoma, ela pode também refletir a manifestação de lesão em algum órgão mais importante do nosso corpo. Quais são esses órgãos mais importantes do nosso corpo? São chamados órgãos-alvos. Quais são eles? Cérebro, coração, rim e membros inferiores. Daí porque, na vigência de algum sintoma, que são eles, né? Tontura, turvação visual, desequilíbrio, mal-estar, sensação de desmaio, escotomas, que a gente chama aparecimento de como se fosse pequenas nebulosidades no olho, sensação de desmaio propriamente dita, você deve procurar o médico justamente para afastar a lesão desses dor no peito, válido parestesia no membro, nos membros superiores e nos membros inferiores também. Na presença desses sintomas, você deve realmente procurar o médico para justamente afastar a lesão desses órgãos mais importantes do nosso corpo: cérebro, coração, rim, membros inferiores. Porque na presença de lesão desses órgãos mais importantes do nosso corpo, a gente está na vigência de uma emergência hipertensiva e muito provavelmente implica na internação desse paciente. Então, é importante que nessas condições, para diferenciar de uma crise hipertensiva típica ou de uma emergência hipertensiva, você procure o seu médico mais rapidamente. Ótimo, muito bom. A gente falou anteriormente sobre os hábitos de vida e como eles influenciam, né, nessa questão, no possível aparecimento ou manifestação de uma hipertensão. Mas, no caso, o fator genético, ele pode ter alguma influência nisso? O fator genético contribui em 30% a 50% no aparecimento de hipertensão. Contribui sim, é lógico, se você tem uma linhagem familiar de hipertensos, isso certamente vai contribuir, mas contribui com peso de 30% a 50%, assim como outros fatores, né? A cor de pele não tem uma influência tão grande assim na hipertensão, mas, sobretudo, outras questões que a gente tem que colocar aqui, que são muito importantes, como o hábito de vida, a dieta
não saudável, o sedentarismo, o uso de cigarro, a ingestão de álcool são fatores que contribuem muito mais fortemente para o aparecimento de hipertensão. Tá entendendo? E uma coisa que eu gostaria de colocar, e quando eu vim aqui fazer essa entrevista, eu fiquei pensando que era uma coisa que a gente precisa colocar para o nosso paciente, é o uso indiscriminado de algumas medicações. E já ia botar isso como nossa próxima pergunta. Pois é. Que parece, inclusive, uma modinha, né? Quando a pessoa faz ali um exame, um teste, que percebe, faz a aferição, percebeu que deu um pouquinho alto, já corre para a farmácia, já tem aquele nomezinho aí na cabeça, vai lá direto e se medica por conta própria. Quais os riscos disso, doutora? Então, o uso indiscriminado de questões, eu vou até fazer um gancho, essa sua colocação é uma colocação importante, mas eu vou puxar um outro gancho para uma outra situação. O uso indiscriminado de medicações, eu vou aqui falar para o uso abusivo de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios estão associados ao aumento de pressão, os anti-inflamatórios esteroidais e os não esteroidais, tá? O uso de anticoncepcionais orais, o uso de hormônios tireoidianos, o uso de antidepressivos, inibidores da monoaminoxidase, essas medicações e algumas outras que a gente também compra na farmácia sem receita, o uso de alguns analgésicos também contribui para aumento de pressão alta. Às vezes a pessoa tá lá, tem sua pressão limítrofe ali naqueles 14/9, limítrofe que a gente está considerando ainda como normal, não tem nenhum outro fator de risco importante, é uma pessoa que costuma fazer atividade física regular, que tem uma dieta saudável, que faz tudo direitinho e tá com aquela pressão limítrofe e faz um uso abusivo de um anti-inflamatório prescrito por um outro médico, por um uso prolongado, e de repente a pressão descompensa. Então, assim, anti-inflamatório, às vezes, é uma medicação que você compra na farmácia sem o uso de um receituário controlado, e você fazendo uso abusivo desse anti-inflamatório descompensa a pressão. Então, assim, medicações que você tem acesso livre à farmácia é um dos descompensadores de pressão. É um das medicações que faz com que você desenvolva um quadro de pressão alta. Então, assim, chamar atenção para isso. É uma das coisas que a gente não está atento, mas uso abusivo de anti-inflamatórios. Outra coisa, anti-inflamatórios hormonais, os famosos corticoides, que às vezes a pessoa usa prolongadamente, às vezes uma dor de garganta, um problema no joelho, usa não sei quanto tempo para tratar aquilo ali e daqui a pouco tá com a pressão alta, né? Trata uma coisa e desenvolve outra. E descompensa a outra. E no caso, como eu perguntei, foi lá, tomou esses medicamentos todos, a pressão elevou, né? A pressão arterial subiu. Aí vai na própria farmácia, comprou sem receita uma medicação que é voltada para o controle da pressão arterial, por conta própria. Fale dos riscos também. Então, o uso de medicações antihipertensivas sem a prescrição médica. O que é que você incorre nisso? Olha, você incorre o seguinte. Primeiro, você pode estar fazendo o uso das medicações que não são as mais indicadas. Quando você procura o cardiologista, ele certamente vai estar lhe passando a medicação mais indicada para o seu tipo específico. É lógico, quando a gente trata um paciente hipertenso, você procura para aquele biotipo qual a medicação mais indicada, o que recomenda o consenso de hipertensão, o que está mais indicado para aquele paciente. Se o paciente tem um biotipo obeso, se o paciente é mais magro, se o paciente é mais idoso, se o paciente ele tá com mais tosse, se tá com menos tosse, se o paciente tem asma, se o paciente não tem asma, o que é mais indicado para aquele paciente ou não, se o paciente é renal ou não é renal. Então, assim, procure o seu médico antes de fazer um uso de um antihipertensivo. Outra coisa, você também fazendo uso, você pode não estar fazendo uso na dosagem mais correta. Existem medicações antihipertensivas que têm
dosagens que podem ser usadas mais fortemente e menos fortemente do que outras. Você pode também usar já numa dosagem mais associada. As recomendações dos consensos, elas mudam, elas orientam, às vezes, usar combinações de drogas ao invés de drogas únicas. E isso tem mudado. As atualizações de tratamento de hipertensão são frequentes e as recomendações para alguns tipos de classes de drogas são muito mais promissoras do que outras. Então, para isso, é importante você estar em contato com médicos que estão sempre se atualizando para te dar uma orientação mais precisa. Você sofre com pressão alta? Não, mas tem hereditário, né? Porque minha mãe tem pressão alta. Então, possivelmente, se eu não me cuidar, eu vou ter, né? Muita dor na nuca, os olhos ficam vermelhos. É o que eu vejo mais, ela se queixar. Então tem que se cuidar porque já sabe. Já sei. Aí tem que ir, alimentação, caminhada, atividade física e controle, né? Chegou depois dos 40, a gente tem que controlar tudo, minha irmã. Muito bem, você que agora está sintonizado na nossa TV Câmara de Salvador, essa é a doutora Anne Ladeia, cardiologista, está ajudando a gente justamente a entender um pouco mais sobre a hipertensão. A senhora falou sobre esses fatores de riscos inicialmente para quem sofre com a pressão arterial, né, com esse descontrole, mas eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a alimentação. Vamos falar sobre os alimentos que devem ser evitados, porque tem um monte de coisa aí na internet que certamente você que está em casa já pesquisou, descobriu, eu estou hipertenso e tal e tal. Aí vai para ali, para o Google, nosso velho amigo, e pesquisa os alimentos que devem ser evitados. Traga uma lista para a gente daqueles que realmente podem influenciar nesse aumento da pressão. Olha, Cris, na verdade, empiricamente, eu acho que todo mundo, no fundo, sabe um pouquinho o que pode ser evitado, né? Quando a gente é assim, meio que é meio que empírico. Quando você tá com a pressão um pouquinho mais baixa, o que que você faz? Você vai lá e coloca uma gotinha de sal, né? Para levantar, porque a gente entende que o sal faz com que você tenha, né, revigore tudo. Então, assim, tentar evitar as alimentações ricas em sal, mas não só o sal propriamente dito, né? O sal branco que a gente tem em casa. Aquelas que estão disfarçadamente ricas em sal também. Porque às vezes a gente acha que sal é só o salzinho branco, mas tem tudo que a gente consome também tá rico em sal. Então, assim, às vezes os alimentos embutidos também estão muito ricos em sal, os condimentados que a gente compra em casa, os enlatados, os alimentos processados estão ricos em sal. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda um consumo diário de 6 gramas de sal por dia. Então, você tem que realmente fazer um controle rigoroso disso. O sal é o vilão da questão. Procurar ingerir frutas, legumes, alimentos ricos em potássio, porque algumas medicações que a gente ingere para o controle, que o paciente ingere para o controle de pressão, elas são esfoliadoras de potássio. Então, assim, às vezes o paciente está tratando a hipertensão e está com cãibra, porque está perdendo potássio. Então, assim, procurar ingerir medicações ricas ou alimentações ricas em potássio, né? Frutas, verduras, e fazer uma dieta o mais saudável possível. Procurar evitar embutidos, evitar enlatados, evitar processados, porque todos eles disfarçadamente estão ricos em sal. O vilão da história é realmente o sal. Pois é, elimina ele. Falando um pouquinho desse momento, né? A gente vive na sociedade completamente estressada, tudo é para ontem. Em geral, também se trata o estresse para se tratar a hipertensão? Exatamente. A ansiedade
o estresse é um dos fatores de risco para a hipertensão. E aqui eu faço um adendo. Todo mundo já ouviu falar da hipertensão do jaleco branco. E ela é real. A hipertensão do jaleco branco é a pressão vista em consultório das pessoas que chegam no consultório e desenvolvem aquela pressão alta mesmo. A pressão medida no consultório que não se reflete nos exames e na monitorização de pressão que acontece em casa. Porque é o nervoso, a presença do médico. Nervoso, exatamente. Gente. Ocorre uma descarga autonômica que provoca uma vasoconstricção vascular e uma crise hipertensiva propriamente dito. Não obstante, um paciente que tem um quadro de ansiedade constante, ele tem uma descarga adrenérgica no seu sistema autonômico que provoca crises espáticas constantes no seu sistema nervoso e ele realmente precisa tratar essa ansiedade para não estar com a crise de hipertensão ali acompanhando o quadro de ansiedade. Tem pessoas, a ansiedade sim, realmente leva, o quadro de ansiedade diária realmente leva ao desenvolvimento de hipertensão. Sim, a ansiedade é um fator de risco para desenvolvimento de hipertensão. Aí, nesse caso, tem que associar medicação para hipertensão e ansiolíticos. Exatamente. É muito. Ou terapia, né, para acompanhamento desse quadro. Agora, em casa, qual é a forma certa de fazer esse acompanhamento da pressão arterial? Para saber se tá alta, tá baixa. Aqueles aparelhinhos, eles são recomendados, aqueles que vendem em farmácia? Tem um tipo específico que bate mais certo? Olha, os aparelhos, os aparelhos de mensuração de pressão, eles são recomendados desde que estejam calibrados e sigam as normas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Eles que estejam adequadamente calibrados. Na verdade, os mais recomendados são os que abracem a artéria braquial, tá? São os que atinjam realmente o braço. Os manguitos de punho não são os mais recomendados, tá? Por quê? Porque o punho ele tem uma localização não tão adequada com o nível do peito. Sim. Os de braçadeira são os mais indicados. Certo. Tá certo? E qual é a posição certinha? A posição certa é com o braço no nível do peito. E o outro braço deve ficar no colo, não pode ficar pendurado. Depois eu vou até passar para vocês umas normazinhas de como medir a pressão arterial. A pressão arterial ela não pode ser medida de qualquer jeito, tá, gente? Tem uma série de normazinhas necessárias para que a pressão seja medida no ambiente silencioso. O paciente deve estar com a bexiga vazia, não pode ter feito atividade física nos últimos 30 minutos, o ambiente tem que estar calmo realmente. As pernas não podem estar cruzadas, o braço que não está sendo colocado manguito tem que estar sobre o colo, o outro braço tem que estar no nível do peito e uma série de outras coisinhas. Depois eu vou passar uma tabelinha para você. Mas os aparelhos automáticos, eles devem estar calibrados e regulamentados pela sociedade. Tá certo? E o mais indicado são os de braçadeira do braço, tá? Os que acoplem o braço. Não deve ser colocados por cima da roupa, deve ser colocados diretamente no braço, tá? E ali, a medição em casa, ela é um mecanismo de aferição de pressão válido, sim. É a monitorização residencial da pressão. Ela deve ser feita em casa, em horários diferentes e ela deve ser anotada pelo paciente. Deve ser feita em torno de umas 5 vezes por dia e anotadas. Isso tem validade sim, porque o paciente está fazendo essa aferição em casa, no momento de tranquilidade. Isso reflete bastante a pressão que ele apresenta no dia a dia. É importante. É um mecanismo bem válido e validado pela sociedade, sim.
serve muito para aferir a pressão e para controle. Muito bom. Agora, como tem também a hipertensão do jaleco branco, tem gente que tem a hipertensão de dentro de casa, né? Que, por exemplo, minha mãe tem o aparelho e acaba não medindo justamente porque diz que vai ficar mais nervosa se souber que a pressão tá alta. Aí já é outro complicador, né, doutora? Agora vamos falar um pouquinho dessas complicações de não fazer essa medição. Tem gente que também dá pra virada, né? Ah, não quero saber não, eu vivi a vida toda sem ter conhecimento de doença alguma, nunca procurei médico, não vou ligar para isso. Como a hipertensão pode, a senhora falou um pouquinho disso, mas explique melhor, como ela pode acabar desencadeando outras doenças e se agravando, né? Agravando esse quadro de saúde. Olha só, eu acho assim, é um absurdo a gente não buscar fazer, né? Hoje em dia é importante. Assim, a gente sabe que para diagnóstico, essas aferições de campanhas, de farmácia, essas aferições na rua não servem, mas para triagem servem sim, né? Elas servem a aferição da rua, a aferição da farmácia, a aferição de campanha. Isso é válido sim, como uma triagem. E ali, se você encontra uma pressão alta, você deve sim procurar o seu médico, porque a hipertensão ela está associada a mais de 50% dos casos de AVC e mais de 25% dos casos de insuficiência cardíaca. E esses dois fatores juntos corroboram com mais de metade dos casos de doenças cardiovasculares. E doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Então, tipo assim, você não procurar se cuidar é dar muita sorte pro azar, né? É dar muita sorte pro azar, porque a principal causa de morte no mundo hoje ainda são as doenças cardiovasculares. E nesse íntere, a hipertensão aparece como um principal fator de risco para essas doenças. Uhum. E é uma coisa relativamente simples de ser detectada. Hoje em dia, qualquer médico de posto de saúde consegue detectar e tratar e acompanhar e prevenir uma hipertensão. É uma doença de baixo custo para ser tratada, acompanhada, né? Mas precisa, para ser até prevenida, mas precisa que você faça exames regulares, que você procure o médico, que você faça pelo menos uma triagem para identificar. Muito bom. Não é isso? Com certeza. Fica o recado, fica a dica para você, viu? Nada de ficar negligenciando doença, botando para escanteio. Quanto antes, melhor. Vamos falar um pouquinho agora sobre os medicamentos. A gente já citou aqui, falou por alto sobre eles. A gente sabe que existem alguns que são mais comuns, que são mais em conta. Fale um pouco sobre esse tratamento e também se eles podem, de alguma forma, causar dependência. A pessoa vai ficar tomando esse remédio para toda a vida ou em algum momento ali pode ter um intervalo para esse uso. Como é que Olha funciona? só, é muito importante, essa pergunta é muito importante, porque os pacientes vêm frequentemente falar para mim assim, olha, doutora, eu vou ficar boa, vou parar de tomar remédio de hipertensão. Olha, gente, hipertensão é uma doença crônica e é uma doença incurável. Então, assim, você vai tomar remédio de hipertensão para sempre. Muito comum essa pergunta no consultório. Então, assim, é improvável que você deixe de tomar o remédio de hipertensão. É muito provável. A menos que você tenha uma transformação muito significativa na sua vida. De que tipo? O indivíduo era muito obeso, era muito diferente do que Sedentário. ele era, e ele sofreu uma transformação muito grande, tipo, perdeu peso, deixou de ser obeso, mudou. E como essas coisas raramente acontecem assim, ele deixar de ser obeso, diabético, Tudo de dislipêmico, vez. tudo de vez, então essas coisas
raramente não acontecem, porque sempre tem um componente familiar que gerou aquela hipertensão, sempre tem um diabetes associado, sempre tem uma outra coisa, uma ansiedade associada como gerador daquela. Então, sempre fica o resquício. Ele pode ter o quê? Uma diminuição da quantidade de remédio que ele tomava, certo? A hipertensão, que já é um ganho significativo, tá? Você tomava uma quantidade de 5 drogas para tratamento da sua pressão. E aí você perdeu significativamente 25 quilos, passou a tomar 2 drogas, ou a tomar uma droga numa quantidade bem menor. Poxa, você ganhou bastante. Você usava 5 drogas e agora usa 1, 2 drogas numa quantidade bem menor. Então, o que que a gente recomenda? Que o uso normalmente costuma ser crônico também das medicações antipertensivas. As drogas são normalmente diuréticos, né? Bloqueadores de canais de cálcio, inibidores de receptores de angiotensina, que são tipos de drogas, né? Vasodilatadores arteriais, são tipos de drogas, são vários tipos de drogas que nós temos. Todas essas drogas, a maioria delas, é bom ressaltar, são distribuídas pelo Sistema Único de Saúde. Então, assim, tratar a hipertensão, eu considero muito simples, também por isso, passa por isso, não é uma coisa do outro mundo, porque o Sistema Único de Saúde garante as drogas que a gente dispõe do Sistema Único de Saúde, normalmente são eficazes, a gente consegue uma boa resposta de tratamento. O que a gente consegue, às vezes, com algumas variações de classe, são efeitos melhores, mas o que a gente tem no sistema de saúde, a gente consegue tratar, né? Até os casos mais resistentes, que são aquelas hipertensões que não respondem a 1, 2, 3 drogas, a gente consegue tratar com o que tem no Sistema Único de Saúde, tá? Então, assim, nós temos classes de drogas diferentes, 5, 6 tipos de drogas, beta-bloqueadores, que é um outro tipo de classe, disponíveis no Sistema Único de Saúde que a gente consegue tratar. Por isso eu disse, a maioria dos médicos, seja um recém-formado, ele até um médico mais capacitado consegue tratar hipertensão. Então, graças a Deus, apesar de ser uma doença muito prevalente, a maioria dos médicos, graças a Deus, tem capacidade de tratar. Meu pai, ele sofreu e ele recentemente está até fazendo hemodiálise por conta que a pressão dele ficou muito alta e ele desencadeou esse problema no rim dele, por conta da pressão alta. Ele tem algum acompanhamento? Faz, ele faz tudo pelo SUS também, tem um acompanhamento de remédio, ele toma, eu só esqueço os nomes dos remédios, mas ele tem todo o horário certinho para tomar, para a pressão dele ficar na medida certa também. Quando ele está com pressão alta, quais são os sintomas que ele reclama que tem? Toda vez ele reclama de muita dor de cabeça, fadiga no corpo que dá, ele sente dor na nuca demais, fraqueza ele dá, que aí tanto que ele vai e deita, ele costuma dormir mesmo. Aí só ele dorme e acorda depois de muitas horas. É mesmo? Sim. Já acorda bom? Como é? Depende. Aí ele mede a pressão, aí toma remédio. E vai comer alguma coisa para regularizar e é tudo isso mesmo. A gente já está chegando ao finalzinho dessa conversa, eu vou te fazer 2 perguntas. Primeiro, em relação às crianças, elas também são muito diagnosticadas com hipertensão. Falo por causa, inclusive, das mudanças de hábitos, né? Antigamente a criança corria, brincava, pulava, saltava, e atualmente elas estão cada vez mais monótonas, presas a um aparelho celular, sedentárias. Como é que está esse cenário no universo infantil e adolescente? Então é isso aí, você já começou até respondendo um pouco. Com essa questão do mundo dos videogames, as crianças também deixaram de fazer realmente muito atividade física. Eu acho que tem a ver com certeza tem a ver com a diminuição da prática de atividades físicas regulares e também com os hábitos alimentares. O mundo dos fast foods fez com que os hábitos alimentares mudassem muito. As crianças hoje em dia, elas comem muito mal. E com isso, o grau de obesidade infantil aumentou sumariamente.
E, secundariamente, o desenvolvimento de hipertensão, né? Hipertensão é comer mal associado a se movimentar pouco, dá no que dá, né? Crianças cada vez mais jovens com aumento dos níveis de colesterol e, por que não, com peso de adulto e desenvolvendo pressão alta mais jovem. Uhum. É isso mesmo. Cada vez mais Cada jovens, vez né? mais jovem, cada vez mais jovem. Terrível. Vamos mandar então uma mensagem para o nosso público, para o nosso telespectador, para quem está aí assistindo a nossa TV Câmara de Salvador, para não se liga, né? Para que vão lá, para que investiguem, para que tomem suas medicações, enfim, para que convivam, se assim for necessário, com a hipertensão. Manda um recado para quem está assistindo a gente. Olha, gente, uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes e que eu queria recomendar para todo mundo. Primeiro, não deixem de tomar os remédios prescritos por seus médicos de forma correta, regularmente, nos horários corretos, né? Não deixem de tomar esses remédios, ainda que vão fazer seus exames, que vão para as suas atividades sociais, tomem regularmente os seus remédios, tá? Outra coisa, procurem se exercitar, procurem fazer atividade física, ainda que pouco, mas procurem se exercitar. Evitem o uso abusivo de medicações que têm acesso livre em farmácia. Evitem o uso abusivo de anti-inflamatórios, hormonais e não hormonais, concomitante ao uso das medicações antipertensivas. Evitem fazer o uso abusivo dessas drogas, porque isso sim descompensa muito a hipertensão de vocês, naquelas pessoas que têm pressão alta. Nos que não têm, procurem acompanhar essas campanhas de medida de pressão que existem por aí, livres. Vão de vez em quando na farmácia aferir a pressão e, se notarem pressões altas, acima de 14/9, procurem um médico para firmar esse diagnóstico, porque não é na farmácia que se dá diagnóstico de hipertensão, não é na campanha que se dá, é com o médico, é através de pelo menos 2 aferições com confirmação, se necessário, através de exame, tá? Procure um médico para firmar esse diagnóstico, façam os exames necessários para ver se tem alguma lesão de algum órgão mais importante, procure tomar seu remédio e procure fazer o acompanhamento regular da pressão. Não é só tomar o remédio uma vez e nunca mais aparecer, não. Tem que voltar para ver se não houve alguma mudança no quadro, porque às vezes o que acontece é que o paciente aparece uma vez, foi prescrito o remédio de pressão e nunca mais volta. Então, vamos voltar para acompanhar a pressão pelo menos uma vez no ano, certo? Não pode abandonar o cardiologista. Minha recomendação é essa. Muito bom. Doutora Anne, foi um prazer conversar contigo. Obrigada. Foi ótimo esse encontro. Muito obrigada mesmo. E é isso, você continua acompanhando a nossa programação aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Já sabe que toda a nossa programação você confere também no nosso YouTube. Tem o QR Code aqui na tela, você aponta a câmera do seu celular e automaticamente você é direcionado para o YouTube da nossa TV Câmara, viu? Na semana que vem eu volto com mais um Fala Doutor. Até lá!